besides acting as a meeting point and articulators of artistic and curatorial practices in Latin America. Bisagra, based in Lima, Peru, and Pivo, based in Sao Paulo, Brazil, have a curious similarity. Both bring in their names a reference to hardware used to articulate and rotate surfaces. They are fixed axes that make movement possible. A Spanish word, bisagra, means in English hinge. In Portuguese, pivot is a shaft fixed in one part and fitted into the hull of another, making them articulated and allowing them to close, open, overlap, rotate, lower, or raise. Based on this coincidence, the two spaces produce together an episode for the Triangle Network TV platform that brings together Brazilian and Peruvian artists and curators, whose work include decentralized and replicable initiatives in different contexts, just like a toolbox open to anyone who wants to use it. Bisagra invited Colxian Cooperativa, an association created to generate an art collection from small contributions from a group of individuals. The cooperative's members are interested in heritage conservation and in the construction of a history of art that does not depend on large capital. Pivo called the artist from Rio de Janeiro Pedro Victor Brandão, participant of the artistic residency in 2018, and who continues collaborating with the institution. He will present one of his latest works, the Acerola Fund. Created by the artist in January 2021, the Acerola Fund is an experiment in distributed governance and indirect coordination focused on the acquisition of NFTs created by artists from the Global South. Oi, eu sou o Pedro Vitor Brandão, artista e pesquisador, e nesse episódio da Triangle Network TV, junto ao Bisagra, a coleção cooperativa e ao Pivot, eu fui convidado para falar de um projeto recente, que é o Fundo Acerola. Desde 2011 eu tenho um interesse bastante forte em tecnologias de registro distribuído, que tem sido chamadas também de blockchains, porque é a primeira vez onde é possível fazer a criação de bens digitais escassos. Isso abre um campo novo para a ideia de autoemissão de valores, que não precisam de uma autoridade central para serem validados. Então, é nesse contexto que o Fundo Acerola surge em janeiro de 2021, como um experimento de coordenação direta voltado para a aquisição de trabalhos emitidos como NFTs, Non-Fungible Tokens, ou tokens não fungíveis, que tenham sido criados por artistas estabelecidas no sul global. Acho que antes de entrar em detalhes sobre o projeto, vale a pena fazer uma diferença entre o que uma criptomoeda é diferente da moeda tradicional. E o dinheiro tradicional, fiduciário, ele costuma vir com 3 propriedades básicas, que é a reserva de valor, o fato do dinheiro tradicional também ser uma unidade contável, que pode ser subdividida em casas decimais, e o fato de ser um meio de troca, onde coisas podem ser compradas e vendidas com esse meio. E a partir de 2014, com a criação do Ethereum, que é uma das criptomoedas que tem sido usadas para fazer a emissão de NFTs, uma nova função surge sobre essas outras 3 anteriores, que é a capacidade de criar e executar contratos inteligentes que são aplicados pela força do código e pela força da criptografia também. E aí, o que acontece é que esses protocolos, eles começam a formar um ecossistema de peças que podem ser montadas e acopladas, criando novas funções para forma-valor que anteriormente não existiam. E surgem também outras capacidades que envolvem composabilidade, fracionalidade e a ideia
também de propriedades coletivas. Esse tipo de ecossistema é muito interessante para praticar micromodelos de financiamento autossuficiente que possam servir ao bem comum. Então, é nesse contexto que o Fundo Acerola também é criado, e ele é possível por conta de uma implementação que surgiu em 2018 no Fórum de Implementações e Melhorias da Fundação Ethereum, que é um lugar aberto, onde qualquer um pode submeter uma proposta. E é ali que surge o protocolo ERC-721, que permite a criação de tokens não fungíveis dentro da blockchain do Ethereum. Isso significa que essas moedas elas são distinguíveis entre si e a sua diferenciação e as suas propriedades podem ser checadas num grande registro distribuído. E a vontade do fundo vem também de uma constatação de reparar que os expoentes de venda desse mercado, até agora, são sempre homens brancos, cis, estabelecidos no norte. Então, o Fundo Acerola surge também como uma espécie de responsabilidade que eu vi que eu tinha, e eu tenho reservado 10% de vendas de trabalhos que eu faça para o fundo, e esse valor fica disponível para aquisição de trabalhos de outros artistas. E aí, mais ou menos em abril desse ano, eu recebi um convite de um curador estabelecido em São Paulo, que é o Guilherme Teixeira, para participar de uma exposição coletiva virtual no relançamento de uma plataforma que se chama Homeostasis Lab. E aí, nesse momento, eu vi também uma chance de criar um trabalho que pudesse ser distribuído de graça, e a partir desse convite fiz uma edição de 100 tokens com um GIF animado de uma fruta que tem aqui no quintal, que é a acerola, que é muito abundante e dá várias safras por ano. E as pessoas registraram seu interesse numa tabela em receber, colocando seu endereço de carteira, e no momento que 100 pessoas registraram interesse, eu fiz a distribuição numa transação só. E esse trabalho foi distribuído gratuitamente, também um pouco como uma resposta a esse frenesi de compra e venda, mas também teve uma função educativa, porque quase metade das pessoas que registraram interesse nunca tinham tido contato com esse tipo de tecnologia antes, ou seja, não sabiam os riscos, não sabiam abrir uma carteira ou fazer uma transação. Então foi um momento de uma espécie de aprendizado coletivo, enquanto outras 50 pessoas já são super experientes e já sabem exatamente o que fazer. Então tem uma mistura de públicos aí já versados nas plataformas que operam esse tipo de transação, e gente que está começando, incluindo artistas, pesquisadoras, curadoras e vários anônimos também que eu nem sei quem são. Uma das benesses que é muito bem falada desse sistema é a capacidade de, em tese, fazer a distribuição de royalties de vendas secundárias. Quando um artista tem o seu trabalho revendido, ele, em tese, pode receber porcentagens que variam de 10% a 20% do valor de venda secundária de volta para a sua carteira. Mas ainda não há um padrão para isso. Isso é uma discussão bastante ampla, que não há um consenso ainda entre as plataformas de implementar uma coisa que vale para todo mundo. E o que eu fiz foi garantir que a acerola autônoma descentralizada, se ela for vendida em algum dos dois maiores marketplaces para tokens não fungíveis, 10% do valor de revenda, ao invés de vir para mim, que sou o criador do trabalho, ele vai para o fundo acerola. E essa é uma das estratégias de capitalização do fundo. Ou seja, 100 pessoas receberam o token e elas viraram agentes de venda de uma acerola tokenizada.
e caso elas consigam vender por qualquer preço que seja, elas ficam com 90% do valor e os outros 10% vão para o fundo de aquisição. E eu penso que com esse experimento é importante também tentar ir além da compra e da venda, que é um pensamento bastante binário. Atualmente, esse empilhamento de protocolos e de soluções sociotécnicas que surgem com essas ferramentas, é possível usar um token para servir de colateral de um empréstimo. É possível torná-lo um prêmio de uma loteria. Ele pode ser trocado por outro trabalho do mesmo protocolo, como um escambo. Ele pode ser fracionalizado ou espectralizado em várias outras partes divisíveis. E ele pode ser uma propriedade coletiva também, e o acesso e a transação dele tem que ser autorizada por várias pessoas. E ele também serve de acesso a um lugar de votação, ou seja, em algum momento, pessoas que têm esse token podem ajudar essa coleção a decidir que trabalho comprar ou que trabalho vender. Todo um otimismo eufórico ao redor dessa tecnologia, caracterizando um momento inicial de adoção, mas que eu acho que surgiu muito por alguns momentos em março de 2021, onde houve leilões com cifras milionárias, e isso despertou o interesse de muita gente, incluindo imprensa tradicional e essa imprensa voltada para a cobertura desse mundo das criptomoedas. Mas é interessante ver que a gente está numa fase de desintermediação capitalista. Então, se fala muito dos valores e desse fim do intermediário, mas assim, ainda está muito na infância. Se a gente for comparar, por exemplo, um dado do relatório do report da UBS Art Basel, que é um relatório que sai todo ano com valores transacionados pelo mundo da arte. Em 2020, esse setor de arte e antiguidades movimentou 50,1 bilhões de dólares, enquanto desde 2017, esse setor dos NFTs, incluindo os 7 mercados de mais volume, movimentou 616 milhões de dólares. Então, é algo que está ainda comendo uma fração pequena, né? E há uma preocupação genuína também com possíveis impactos ecológicos que essas tecnologias possam vir a ter agora e no futuro, principalmente no que se refere ao gasto de energia e ao uso intensivo de hardware para fazer verificação pública de transações. Em dezembro de 2020, houve um artigo que trouxe algumas métricas imprecisas sobre a pegada de carbono e gerou todo um alvoroço no sistema, porque trazia algumas métricas imprecisas para falar do impacto ecológico, né? E a fonte dessas métricas foi um blog conservador, que é feito por um funcionário do Banco Central holandês, que é uma instituição que tem todo o interesse de manter o sistema fiduciário exatamente como ele está. E nesse blog tinha informação, por exemplo, de que a blockchain do Ethereum ela emite o equivalente a 16,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono, mas a gente pode comparar isso também com o município de São Félix do Xingu, no Pará, no Brasil, que em 2018, por conta do desmatamento e da criação de gado, teve uma pegada de carbono de 29,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Então, eu penso que o momento que a gente está agora, essas ferramentas precisam ser usadas para promover justiça social e distribuição de renda, e isso pode até encaminhar a questão para uma
por uma discussão de justiça racial, pensando que as maiores afetadas por desigualdades são pessoas que estão historicamente desprivilegiadas de acesso a formas de valor que garantam que o seu presente e o seu futuro não precise ser parasitado o tempo todo pelo sistema capitalista. A gente ainda não está numa fase pós-capitalista. Eu nem sei se essa fase vai chegar, mas acho que talvez algo pior do capitalismo já está chegando. Então, é necessário também aprender a usar essas ferramentas para criar o que um escritor que eu gosto muito, que é o Brian Massumi, fala como se fossem escotilhas de fuga. E aí, para finalizar, eu trago uma citação dele, desse livro de 2018, publicado pela University of Minnesota Press, que se chama 99 Teses para uma Revaloração do Valor, um manifesto pós-capitalista. E em 2020 ele foi publicado no Brasil, em português, pela GLAC Edições, e na tese 77 ele diz assim, que uma pista promissora para a construção da escotilha de fuga, evitando a captura pessoal, emocional do capitalismo neoliberal e, ao mesmo tempo, acionando criativamente o diferencial afeto-intensidade de modo a se acoplar processualmente com a economização, prefigurando um futuro pós-capitalista, carregando o potencial de resselvageria e alavancando diferença pós-capitalista, pode ser encontrada na noção de magnitude intensiva. Lema A. Explorar a magnitude intensiva em que uma perspectiva pós-capitalista requer a introdução de categorias estéticas na economia política. Lema B. Isso envolve repensar a causalidade. ¿Y esto para qué? Esto para nosotros. Filmar una con... Wow. Es muy raro ese dibujo. Es increíble. Yo sigo pensando que, que hay una razón por la cual esté desnuda. Para mí. El rollo de que esto sea su sexo afuera y tan orgásmico o tan placentero. Y no está firmado ¿no? Quizás sea una especie de metáfora. El criterio de esta selección está bajo el paraguas, no sé, de la labor o del trabajo, no sé qué, y luego ya empezar a hablar de la cooperativa. Y ya a partir de mencionar como que ese título, ese paraguas, ya se van a ir entendiendo cuando se vean la señalización de los... Yo ni siquiera diría eso. Las canastas de pescaditos. No sé, porque creo que sí hay algo que conecta la idea de la colección cooperativa con la idea de enfocarse en el trabajador. No sé exactamente cómo plantearlo, pero de repente como pensar en esta idea como del trabajo horizontal y de base y... Bueno, si es 1200 deberíamos comprarla y deberíamos... Hola. Cada cierto tiempo, dibujos, grabados y otros materiales gráficos llegan a los anticuarios de Lima. Entre ellos podemos encontrar obras, trabajos que se hicieron a pedido, bocetos, pruebas, estudios anatómicos y naturales, entre otras cosas, de autores a veces conocidos, algunos poco estudiados y otros olvidados o casi sin reconocimiento. El origen de la colección cooperativa CCCP se dio de manera espontánea, ante la aparición de un grupo importante y valioso de dibujos del artista indigenista Apurímac en uno de estos anticuarios. Uno de los miembros de la colección, buscando maneras de financiar la compra, contactó a 2 personas para llegar al monto necesario para adquirir dichos dibujos. Eso despertó la idea de la cual nació la colección cooperativa, la financiación y la propiedad colectiva.
pero también la necesidad de crear una colección de arte peruano que no responda a los intereses de un individuo y que pueda manejar sus contenidos y sus decisiones de una forma consensuada entre todos sus miembros. Me parece súper interesante esta parte de aquí. Ha estudiado cuál debe ser la posición en qué momento de lanzar la semilla al suelo debe estar la mano. Actualmente la colección tiene más de un centenar de elementos, entre obras antiguas y recientes, principalmente en papel. Continuando con las adquisiciones en anticuarios, la CCCP también se ha interesado por obras de ferias artesanales que puedan resaltar producciones fuera de circuitos oficiales. La cooperativa ha tratado, en la medida de lo posible, de rastrear la historia de sus adquisiciones, sobre todo de aquellas que llegaron con pocas referencias, en ocasiones solo con una firma o un nombre. El tipo de objetos que han entrado a la colección han planteado algunas preguntas y vías posibles de investigación. ¿Cuál es el valor de los bocetos y los estudios en proceso para la creación de algo? ¿Cómo se ha entendido la creación por encargo para disciplinas como la ilustración o con fines no estrictamente artísticos en la historia del arte peruano? El objetivo de la CCCP es seguir el camino de esas interrogantes y generar conocimiento a partir de las obras que se han ido coleccionando. La colección cooperativa está integrada por Miguel Aguirre, Joshua Aramburu, Sebastián Cabrera, Nancy La Rosa, Mijael Mitrovic, Alejandra Monteverde, Rafael Mayunolte, Florencia Portocarrero, Horacio Ramos, Juan Salas, Juan Diego Tobalina. Todavía sabemos muy poco de la vida de Hugo Cruz Schwan, pero tenemos noticia de que está vivo. Gracias a algunos amigos, sabemos que egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1987, 2 años antes de dibujar a lápiz a 3 obreros de construcción trabajando en medio de la calle, probablemente en Lima. En la escuela, Cruz Schwan estudió pintura con Miguel Ángel Cuadros y Félix Rebolledo Herrera fue su profesor de dibujo. Junto a Francisco Izquierdo López, también profesor en la escuela, Rebolledo fundó a fines de los 70 el movimiento de arte realista El Artista y la Época, tomando prestado el título de un conocido ensayo que José Carlos Mariátegui publicó en 1925. Como movimiento, buscaron revitalizar el realismo y orientarlo hacia figurar la vida proletaria en medio de las movilizaciones contra el régimen militar. Y esa orientación también definió su labor como docentes años después. Se sabe que Rebolledo e Izquierdo llevaban a sus estudiantes a las calles para hacer clases maestras de dibujo, donde enseñaban a mirar a la clase trabajadora y retratar su situación, a veces exaltando su fuerza y otras veces en tono de denuncia. Es probable que Cruz Schwan haya aprendido a mirar la vida de la calle a través de estas experiencias, y otros dibujos de trabajadores de limpieza, multitudes en las calles y mujeres en mercados sugieren que cuando salió de la escuela, el artista continuó trabajando en la línea trazada por sus profesores. Ellos tuvieron una marcada orientación política en su trabajo artístico, pero no sabemos si Cruz Schwan compartió sus convicciones. Su obra es testimonio de la vida en la ciudad a fines de los años 80, a casi una década del regreso de la política electoral y del inicio de la guerra senderista. Son escenas que dan cuenta en clave realista de la vida proletaria en medio de una de las mayores crisis de nuestra historia republicana, y acaso sean testimonio de los momentos finales del clasismo como orientación ideológica, que en palabras del historiador Alberto Flores Galindo definió a la generación de 1968, aquella que emprendió, en sus palabras, una marcha hacia el pueblo y que parece llegar en su franja artística a Cruz Schwan, obviamente a través de sus profesores. Este afiche fue diseñado por el artista Octavio Santa Cruz para promocionar una versión de Ubu Rey del escritor simbolista Alfred Jarry, presentada por el Teatro Nacional Sueco de Marionetas en el Teatro Municipal de Lima en 1975.
El afiche articula dos historias del arte peruano aún poco estudiadas. De un lado, la obra se asemeja a los afiches de otros artistas de la generación de Santa Cruz, como Jesús Ruiz Durán o José Bracamonte, que en la década de los 70 exploraron con la tipografía, el color y los efectos ópticos. Aquí, Santa Cruz emplea la tipografía para sugerir la imagen de un rey, con corona, agazapado y de mirada vacilante. Dicha imagen calza con Ubu, caracterizado por Jarry como una caricatura del poder político. Cabe notar que Jarry representó a Ubu con una espiral en el estómago, evocada aquí en la parte inferior de la palabra rey. De otro lado, y aún más que sus compañeros generacionales, Santa Cruz estuvo a menudo en diálogo con el mundo del teatro y la música. Él desarrolló, por ejemplo, las ilustraciones del álbum Cumanana de su tío, el músico afroperuano Nicomé Santa Cruz, en 1964, o los diseños para afiches del Conjunto Nacional del Folclore que su tía, la coreógrafa Victoria Santa Cruz, dirigió en los 70s. La obra de Octavio Santa Cruz invita entonces a una mayor reflexión sobre los intercambios entre las artes visuales y performativas que fueron comunes en la escena local e internacional durante el periodo. De ahí la importancia de que esta y otras obras de Santa Cruz sean coleccionadas y estudiadas desde espacios como la colección cooperativa. Somos un conjunto de bocetos. Unos dibujos que no pasaron una primera elección. No estuvimos en grandes salas, en ningún museo. Han dicho poco de nosotras, porque poco se sabe también. Hemos viajado, sí, en cuadernos, blogs, maletines. Hemos visto Cusco, Trujillo, varias partes del Perú. Nos han encontrado, pero nunca estuvimos del todo perdidas. Y pues aquí estamos. Y aquí seguiremos para todos ustedes. Pedro Vitor Brandão pergunta: em que a coleção cooperativa investe e no que ela é investida? En la colección cooperativa se pone en juego la posibilidad de construir una colección de arte que sea de propiedad y administración colectiva. El proyecto performa una alternativa a la manera en que históricamente se entendió el coleccionismo. Un coleccionismo basado en los gustos, incluso caprichos, un individuo, generalmente un hombre, que gracias a su poder económico legitima una determinada narrativa artística. La creación de esta institución colectiva, que es la colección cooperativa, reformula los mecanismos a través de los cuales se le da visibilidad y valor a la producción artística. Y en ese sentido el proyecto representa un esfuerzo por introducir en la esfera pública la discusión en torno a la autonomía político-cultural del arte. Otro elemento importante de la colección cooperativa es que todas las decisiones de adquisición se toman colectivamente, con fondos que también son de origen colectivo, que aportan los distintos miembros de acuerdo a sus propias posibilidades económicas. La colección cooperativa responde también, es una respuesta a la precariedad de las instituciones culturales y públicas en el Perú, que no han sido capaces de, acoger, cuidar de los archivos de los artistas, así como tampoco generar investigación en torno a los mismos. De hecho,
muchas de las obras que forman parte de la colección cooperativa fueron producidas a comienzos del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX y son generalmente piezas que hablan sobre el proceso de trabajo de los artistas, ¿no? No son piezas terminadas, sino muchas son bocetos o esbozos en papel. Entonces, en la colección cooperativa también hay una apuesta por el proceso y por rescatar piezas que de otra forma estarían en el mercado secundario. Bisagra pregunta, ¿qué otras formas de circulación de arte abre el Fundo Acerola, más allá de la dicotomía compra o venta? Talvez o mais importante seja pensar a distribuição de renda e a expressão financeira como formas de arte por si próprias. E considerando que os trabalhos a serem adquiridos são itens digitais, novos formatos de exibição pública aparecem, em que o acesso aos itens é livre, mas a posse e a capacidade de derivar valor é restrita ao fundo. ¿De qué formas concretas el fondo ha articulado o puede articular métodos como préstamo, lotería o trueque de arte, por ejemplo? O projeto está em desenvolvimento, mas a estrutura de experimentação dele está pronta. O fato dos tokens serem programáveis, isso é, podem ter regras condicionais atribuídas a eles, permite o uso de soluções já existentes, como algumas que mostrei na apresentação, mas também outras ainda não criadas. Esses dias eu estou estudando a possibilidade de criação de um contrato que permita valores negativos, por exemplo. E uma das formas concretas já experimentadas é a distribuição gratuita de edições, como aqui foi feita durante a Homeostasis Lab. Essa estratégia delega a descoberta inicial de preço para outras pessoas, ao mesmo tempo que pode servir mais à frente para resolver também decisões curatoriais, já que a posse de um token pode garantir acesso a votações de propostas de aquisição. ¿Crees que los métodos del Fundo Acerola puedan insertarse en, intervenir o ayudar a reimaginar espacios tradicionales de circulación de arte, como subastas o ferias? Eu penso que sim, desde que esses espaços tradicionais estejam abertos suficientemente para uma redução da opacidade de suas práticas. A formulação de organizações autônomas descentralizadas é algo que ainda vai perturbar muito qualquer tipo de intermediário. Isso é algo que pode ir além da arte e respingar, por exemplo, em gravadoras de música, agências de modelo, time de futebol, corretoras de imóveis e de seguros, etc. E a reimaginação dessas estruturas é algo que é necessário para conseguir ir além da distopia do presente. E uma das etapas futuras inclui fazer uma mostra híbrida virtual presencial para um programa que está sendo desenhado no Pivô em 2022, 2023. Seria algo como um empréstimo temporário de obras através de um contrato, em que as pessoas autoras das obras em exposição possam receber um cachê para mostrar o seu trabalho já comprado. For more information, please visit and contact us on our websites, listed in the video description. Thank you for watching our presentation.